Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o nutricionista Lucas e eu vou gravar um videozinho agora para vocês comentando um pouquinho sobre o fracionamento da nossa alimentação, certo? Então, esse é um tema que eu recebo, assim, acho que diariamente dúvidas, né? Me questionando um pouquinho sobre como que eu devo dividir as minhas refeições ao longo do dia. Então isso é uma coisa que eu vejo que é unânime praticamente, né? Alguns mitos e algumas dúvidas sobre esse assunto. E a pergunta que, né, não quer calar, né, é: será que é realmente uma coisa necessária? É uma coisa importante ou não, né? E acho que a maioria das respostas, né, elas acabam sendo realmente relativas, pessoal. Na nutrição não existe uma receita de bolo para tudo. Então, o que é importante vocês pensarem? Tecnicamente, algumas pessoas, elas realmente preferem comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, ou de maneira mais fracionadinha, digamos assim, ao longo do dia, porque elas se sentem melhor, elas não ficam com fome, elas se sentem mais dispostas para o dia a dia, não sentem aquele down, né, aquele desconforto de ficar muito tempo sem comer ou algo assim. E isso ajuda a controlar o apetite dessas pessoas. Então a pessoa fala assim: se eu como alguma coisa ali no meio da tarde, eu consigo chegar na janta bem, sem querer comer até os pés da mesa. Então, claro, o primeiro ponto que a gente tem que pensar: qual é o objetivo da pessoa, né? A maioria das pessoas atualmente buscam emagrecimento. Então, o que eu quero que vocês percebam? Visando o emagrecimento, também não existe uma receita pronta, um número de refeições ideal a se fazer. E sim, na verdade, o que vocês têm que pensar? Pensando no controle calórico, o que para vocês dá mais certo? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acordo com muita fome e eu preciso fazer uma refeição logo de manhã, porque senão eu fico super indisposto, super, né, mal-humorado, fico com fome, com o estômago ali incomodando. Então, para o meu caso, isso é uma coisa essencial. E se eu como ali, né, mesmo numa fase que eu estou visando emagrecimento, se eu como ali um pouco de manhã, eu chego no almoço já muito mais tranquilo e consigo comer poucas calorias, tanto de manhã quanto no almoço. Agora, no meu caso, se eu for tentar não tomar um café da manhã, por exemplo, e fazer o famoso jejum, né? Tecnicamente, eu chego querendo comer o triplo no almoço. Então, a minha ingestão de calorias, ela piora quando eu fico mais tempo sem comer, né? Porque depois eu como o dobro, o triplo, né? Fico muito desconfortável e fico com fome e acabo compensando isso depois. Agora, eu acompanho em consultório muitas pessoas que elas referem assim: Lucas, se eu comer alguma coisa de manhã, na hora do almoço eu como um tanto. Se eu não comer de manhã, na hora do almoço eu como a mesma coisa, né? O meu alimentar de manhã não interfere no meu apetite no almoço. Eu acordo enjoado, acordo sem fome. Tecnicamente, tomar o café da manhã para essa pessoa não é uma diferença, né, significativa, e talvez ela até acabe comendo um pouquinho mais de calorias tomando o café do que não tomando, entendeu? É uma caloria ingerida ali que não vai mudar o apetite dela para a próxima refeição. Então, o que eu quero que vocês percebam? Não existe uma receita pronta, não existe um número de refeições ideal ou uma refeição que você deve ou não deve fazer, certo? O que existe é um número de refeições e uma distribuição de refeições que encaixe nos seus gostos e na sua rotina e que você perceba que auxilie você ao objetivo que você está buscando. Então, Lucas, o meu objetivo é emagrecimento, eu preciso, né, teoricamente, consumir menos calorias. E eu percebo que para mim, para o meu caso,
eu me sinto melhor fracionando um pouco mais as refeições. Eu percebo que eu consigo comer menos calorias dessa forma. Ou, não, Lucas, por praticidade, por falta de apetite, eu prefiro apenas almoçar, comer algo à tarde e jantar. E eu percebo que desta maneira eu consigo comer menos calorias, né? É uma maneira que eu me sinto mais confortável, é uma maneira que eu me sinto mais feliz e é mais sustentável de eu praticar uma rotina dessa forma, né? Fazendo, por exemplo, 3 refeições, né? Algumas pessoas, né, percebem que à noite eu não sinto fome, ou à noite eu sinto mais, de dia eu não sinto fome, ou de dia eu sinto mais, né? O que vocês têm que tentar observar? Como vocês se sentem e o que para vocês se torna algo mais confortável e mais agradável de seguir. Só que lembrem-se disso, não adianta isso ser agradável e confortável, só que ao mesmo tempo isso não ser algo que vá na direção do que você busca. Então vocês têm que sempre pensar, né, no sentido de estar na direção do que você busca. Por exemplo, vamos supor que eu estou numa fase de emagrecimento e eu acho super confortável comer de manhã, comer de maneira fracionada. E eu acho super confortável comer uma quantidade grande de alimentos, né? Só que vamos supor que eu não estou controlando os alimentos que eu estou comendo e estou comendo muita caloria. Isso não vai me ajudar a ter a perda de gordura, né? A ter o meu emagrecimento. Então, vocês têm que linkar essas duas coisas, né? Um certo conforto, uma certa adesão, mas que vá na direção do que você está buscando também, entendem? Então pensem assim, é obrigado comer de 3 em 3 horas? É obrigado ter um número certo de refeições no seu dia? Não é obrigado. Mas vocês têm que ver e testar com vocês mesmos o que geralmente encaixa melhor no seu cenário, né? Na sua rotina, na sua vida. No meu caso, eu gosto muito de fazer uma rotina de refeições fracionada, mas eu atendo aqui muitas pessoas em consultório que elas acabam tendo um número mais baixo de refeições, né? Vamos supor 2, 3, 4 refeições só por dia, e a gente conseguindo calcular isso de uma forma que ela fique, por exemplo, um déficit calórico, a pessoa perde gordura, certo? Então a pessoa que quer buscar a perda de gordura, emagrecimento, ela só precisa se atentar muito a essa análise realmente matemática, como eu citei para vocês. Precisa ter um consumo de calorias e um gasto, né, que seja compatível com um déficit de calorias, né, onde ela gasta um pouco mais do que ela consome. Já uma pessoa que pensa no ganho de massa muscular, esse consumo de proteínas durante o dia é um fator muito importante. E as pesquisas mostram que a ingestão de proteína, nesse caso, visando o ganho de massa muscular, ela é interessante de ser fracionada. Isso não precisa ser necessariamente de 3 em 3 horas também, mas os pesquisadores sugerem que um consumo de proteínas deveria existir a cada pelo menos 3 a 5 horas. Então, se você é uma pessoa que está buscando ganho de massa muscular, que está buscando melhorar a musculatura do corpo, isso é um fator que você tem que se atentar, certo? Evitar de ficar mais do que 4, 5 horas sem ingerir uma quantidade legal de proteínas. Então, por exemplo, assim, eu acordei 7 horas da manhã e aí eu comi lá de manhã, né? Vamos supor um pão com ovo, né? E aí nesse ovo tinha uma dose de proteínas ali razoável. Até mais ou menos meio-dia, onde eu vou comer ali um pedaço de carne, um pedaço de frango, tudo bem eu ficar sem ingerir proteína. Mas vamos supor que eu fosse almoçar mais tarde, ou que eu tivesse comido só 5 horas da manhã esse pão com ovo. Teoricamente, né, ia ficar um gap muito grande sem ingestão de proteína. Vamos supor das 5 até as 2 da tarde. Ia dar praticamente ali cerca de 7 horas, né? Não, das 5 às 14, não, 9 horas. 9 horas sem ingerir proteína. Isso acaba sendo ruim para a parte muscular, entende? Então, no final das contas, a pessoa que quer almejar esse ganho de massa muscular, ela tem que se atentar à distribuição das refeições, só pelo fator dela precisar não ficar muitas horas sem comer proteína, ok?
Mas relembrando então, a galera que está visando só o emagrecimento, essa distribuição de refeições não é importante. O que é importante é um conforto da pessoa em relação a como ela vai se alimentar durante o dia e as calorias estarem sob controle, tá ok? Espero que vocês estejam gostando aí desse conteúdo que a gente vem gerando para vocês e agradeço aí as pessoas que estão assistindo, né, e acompanhando tudo certinho. Muito obrigado e até mais.